Olá, tudo bem com você? Carol Tormena aqui nesse canal onde eu falo sobre prosperidade com propósito. Se é a sua primeira vez por aqui, eu trago hoje um tema que foi solicitado pela minha audiência, principalmente pelo Instagram. Se você ainda não me segue por lá, Carol Tormena Oficial. E um dos temas, quando eu coloquei ali, eu abri uma box de perguntas, né? Consultoria gratuita. Uma das perguntas que veio foi relacionado ao tema de relacionamentos afetivos. E bem específico, o que fazer quando há uma inversão de papéis dentro do matrimônio. Então essa é a pergunta que eu vou responder aqui nesse vídeo de hoje. O que fazer quando há uma inversão de papéis dentro do matrimônio. Primeiro ponto que é importante que a gente pense é que quando se fala em inversão de papéis é porque já existe uma ideia, um contexto que passa pelo histórico, que passa pelo cultural, pelo social, de que a mulher tem um papel no matrimônio e o marido tem outro papel, assim como todos os membros da família. O fato é que quando a gente estabelece esses papéis e fixa eles de forma que seja um acordo mútuo, seja o que é o melhor que eu estou fazendo para o outro, o melhor que o outro está fazendo por mim, até aí fica perfeito, porque você tem uma ideia estruturada que socialmente, culturalmente é bem visto e bem aceito, e você está cumprindo aquele papel que daí na tua cabeça passa pelo indivíduo falando, não, o que eu tenho que fazer eu estou cumprindo, né? Aquela sensação de missão cumprida. Mas a gente tem que entender que há algo maior para ser colocado acima de todo esse contexto. Se a gente for pensar no que Deus tem para a família, em tudo que a gente tem que passar num matrimônio, começando pelo matrimônio, para que ele seja da vontade de Deus, ele tem que ser pelo caminho único que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, que é o amor, certo? Tudo que a gente faz tem que ser pelo caminho do amor. Se você fizer a caridade, mas não tiver amor, não vale nada. Se você fizer boas ações, mas não tiver amor, não vale nada. Se você tiver o dom de línguas, lembra, isso está lá em Coríntios, se tiver o dom de línguas, mas não tiver amor, isso não vale nada. Então, o mesmo a gente vai trazer esse conceito aqui para o matrimônio. Se você está cumprindo aquilo que você socialmente entende como certo, né? A mulher tem que, sei lá, ficar em casa cozinhando, não sei qual que é o conceito nessa pergunta, né? A mulher, ela tem que cuidar dos filhos, ela é responsável pelos filhos. Espera aí, isso limita muito o próprio amor. Se dentro de um contexto de amor eu consigo flexibilizar os papéis, por que não fazer? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Por que a gente tem que determinar um papel fixo? E aqui nesse conceito entendo muito pelos vários feedbacks que eu recebo das pessoas, de que mulheres, por exemplo, que trabalham e ganham mais que o marido, elas encontram certa dificuldade, às vezes dentro do próprio matrimônio, outras porque pessoas de fora da própria família não entendem, não aceitam, e ela carrega aquela culpa do tipo, mas espera aí, não sou eu que devia estar carregando todo esse peso nas minhas costas. Então, veja que é um conceito que, primeiro, nós temos dentro da gente. Quantas mulheres eu já atendi em mentoria que falaram, Carol, eu coloco dinheiro dentro de casa e meu marido se sente mal com isso? Ou, alguém da família acha que está errado, que o marido devia estar fazendo mais e acaba criticando, até que silenciosamente, se for o caso. Então, quando a gente fala em papéis, primeiro a gente pensa naquela estrutura assim, não, o marido, ele é o responsável por colocar dinheiro dentro de casa, ou por ganhar mais, ou por ter mais esse peso, e a mulher para ter mais o peso da criação dos filhos, enfim, de ver se está tudo bem em casa, se está precisando de alguma coisa, não é geralmente essa estrutura que a gente pensa? Mas espera aí, qual o problema se tiver uma mulher ganhando mais que o marido, por exemplo? Se o pai está cuidando mais dos filhos, leva na escola, faz o papel que muitas vezes é visto pela mãe, acho que a gente não tem que olhar só para ações isoladas, sabe? A gente tem que olhar para como
a gente vive o amor dentro daquela casa. Se você vai fazer qualquer coisa que te causa culpa, que te causa um peso nos ombros, pode estar fazendo o papel certinho, pode certinho assim, naquilo que eu acredito que seja certo e não está valendo nada. Veja, isso é bíblico. A própria caridade, se você não faz com amor, não vale. Então não é o fazer em si. Claro que o fazer ele é importante, mas não é o fazer em si isoladamente. É o fazer nesse contexto do amor, no contexto do que a gente consegue colocar como dons, né? Colocar os nossos dons a serviço. Se eu tenho um dom de conseguir acolher melhor as pessoas, de conseguir cuidar da casa, estou colocando meus dons a serviço. Não importa muito se é o papel do marido ou da esposa. Então a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, porque ele tem que estar abaixo de uma visão de mundo que é dentro do amor. Imagina um guarda-chuva, é o amor. E dentro dali tem que estar todas as nossas ações, tudo que a gente faz para seguir a Deus, desde ritos até mandamentos, tudo o que a gente faz tem que estar dentro desse guarda-chuva do amor, tá? Se você pensar dessa forma, você vai ver que quando você precisar flexibilizar, você vai conseguir. Porque tem coisas que a gente pode flexibilizar. Isso é um grande exemplo. Você fazendo pelo outro com amor, dentro do que está nas suas possibilidades naquele momento, faça. Então quebre primeiro isso aí, tá? Primeira coisa, quebrar esses preconceitos que nós temos e que muitas vezes, daí é o segundo ponto que eu quero colocar aqui, não vem só dos outros. A gente acha que, mas é porque o fulano, às vezes, o meu marido não aceita, ou a minha mulher não aceita, ou a família não aceita. Até que ponto realmente é externo essa visão, essa crítica de uma certa forma? Será que não é muito mais interno nosso? Às vezes esse preconceito está dentro da gente antes de tudo. Então a gente tem que parar de só olhar para aquilo que nos cerca e usar isso de desculpa, usar isso como um apoio do tipo, não posso fazer isso porque o que vai causar? A gente tem que olhar e admitir as nossas fragilidades, os nossos erros de pensamento, os nossos desvios de mentalidade, porque senão a gente não muda. E não tem como você mudar uma coisa que você não conhece. Primeira coisa, você tem que ter consciência daquilo. O conhecimento é para isso. Então hoje você vai sair desse vídeo aqui e você vai falar assim, puxa vida, eu acho que tem muita coisa na minha própria cabeça que eu preciso mudar antes de tudo. Depois eu vejo ao redor o que é que está me influenciando. Influencia, mas eu preciso começar a ter esse controle primeiro. Se eu não consigo mudar, como que eu vou desejar que os outros mudem? Então a gente tem que fazer essa análise de onde de fato está vindo esse pensamento. Muito provavelmente tem algum pensamento dentro de você que faz com que essa chave fique travada ali e que você bloqueie as suas próprias ações com base única e exclusivamente nas questões socioculturais, ou seja, aquilo que você aprendeu, que passou de geração em geração e que tem que ser continuado da mesma forma como sempre foi feita, de forma que não tenha outro caminho. É aquela história do peixe feito sem a cabeça por várias gerações. Você conhece essa história? Alguém, certo dia, fazendo um prato, uma mulher está fazendo um prato ali, ou um homem, se você quiser colocar aqui nesse contexto de flexibilidade, tem muito homem que cozinha muito bem, ele pega uma frigideira, ele está colocando ali na panela um peixe sem a cabeça, o filho chega e pergunta, papai, por que você faz o peixe sem cabeça? Ele fala, a sua avó fazia assim, eu faço também. Legal, mas aí o menino ele não se contenta com essa resposta, ele vai lá na avó e pergunta, vovó, por que você fazia o seu peixe sem a cabeça? Daí ela fala assim, filho, é porque na minha época não cabia um peixe inteiro na panela, a minha frigideira é muito pequena, então eu cortava a cabeça para ele caber inteiro. Ou seja, às vezes a gente passa um hábito, um jeito de fazer as coisas simplesmente por uma cópia, por uma imitação, sem entender o porquê daquilo, se ainda é necessário que se faça daquele jeito. E a gente, replicando isso, acaba não entendendo os porquês, a realidade
que estava incutida na época em que foi feito. E a gente simplesmente pega algo, traz para o presente sem entender o contexto. Então, algo que é muito importante que você comece a fazer é entender o conceito das coisas. O conceito de, o que é os papéis que eu estou vivendo aqui, que nós estamos vivendo, você com o teu marido, você com a tua esposa, que vive nesse formato que vocês acreditam ser certo. Qual é o contexto disso? Esse contexto, claro que em primeiro lugar ele não pode ferir a ninguém, né? O princípio do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é o que tem que estar na tua vida, é o guarda-chuva do amor. Fora isso, entenda o contexto que aquilo foi colocado. Na época em que foi colocado era desse jeito. Hoje ainda faz sentido que seja assim? Se faz, ótimo, mantém, não tem problema a gente manter muita coisa que funciona bem. Agora tem muitas coisas que vão ter mudado e que faz sentido que seja renovado. E é esse o teu papel, pensar dessa forma, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você quiser me ajudar também a fazer chegar para mais pessoas esse vídeo, é só você ajudar compartilhando e dando um joinha. Muito barulho aqui na rua hoje, mas é que eu tô aqui nesse lugar lindo e queria aproveitar. Beijo, fica com Deus.